Ela foi levada de seu próprio casamento, não por seu noivo, pelo homem de quem seu pai havia roubado 10 milhões Rafael Mancini, chefe da máfia, um dos homens mais perigosos de Nova York. Ele entrou em sua suíte nupcial, fechou o zíper de seu vestido de noiva, jogou-a sobre o ombro e disse a ela que ela pertencia a ele agora. Ela deveria tê-lo odiado. Ela deveria ter fugido. Em vez disso, ela se apaixonou por ele e ele se apaixonou por ela. Quando ele se ajoelhou e pediu-lhe para casar com ele de verdade, ela disse não porque ela ainda não sabia se ele a queria ou o dinheiro roubado de seu pai. Então ela deu a ele tudo, a conta, o pendrive, a verdade, e ela foi embora. Isso foi há 3 meses. Ele não ligou, não mandou mensagem, não veio buscá-la. O homem que rastreou cada movimento dela por 2 anos simplesmente a deixou ir. Agora, Angela Fiore está prestes a fazer a coisa mais estúpida que ela já fez. Ela está voltando para Nova York, de volta para ele. Mas agora, ela ainda está em Charleston, chorando até dormir pela 809ª noite consecutiva. Pelas primeiras semanas, Angela não conseguia parar de chorar. Ela acordava estendendo a mão para um corpo que não estava lá. Inalava, esperando cedro e perigo. E encontrava apenas o ar abafado de seu apartamento em Charleston. Miranda assegurou durante o pior. Noites tardias com vinho barato e filmes terríveis. Cafés da manhã, quando os olhos de Angela estavam muito inchados para encarar o mundo sozinha. Hoje à noite elas sentaram de pernas cruzadas na cama de Miranda. Uma caixa de pizza meio vazia entre elas. Eu não entendo. Miranda largou sua fatia, estudando o rosto de Angela. Você me disse que estava feliz. Você disse que estava apaixonada. Então, por que você se afastou dele? Por que você não se casou com ele? O peito de Angela apertou. Ela puxou um fio solto na manta, evitando o olhar de sua amiga. Eu sentia que ele me amava, ela disse baixinho. Mas aquele dinheiro estava sempre pairando sobre nós. Toda a razão dele para me encontrar em primeiro lugar. A voz dela falhou. Eu não poderia casar com ele sem saber se o que ele sentia era real ou apenas uma maneira de eventualmente colocar as mãos naquela conta. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. E veja o que aconteceu. Eu dei a ele tudo. O pendrive, as informações da conta, tudo. A amargura rastejou em seu tom, 3 meses. Miranda, o homem que rastreou cada movimento meu por anos. Ele não ligou, não mandou mensagem, nada. Os olhos de Miranda se estreitaram. Ela se inclinou para a frente, sua expressão se tornando mais séria. Ok, mas você está perdendo algo, querida. Angela olhou para cima. Ele não pode acessar esse dinheiro sem você. Seu nome está na conta. Miranda inclinou a cabeça. E em 3 meses, ele nem sequer tentou pegá-lo. Você não acha isso estranho? As palavras atingiram como água fria. Angela piscou. Isso é verdade. Talvez ele tenha deixado o dinheiro para você. Miranda continuou. Talvez ele esteja esperando por você para voltar por conta própria. Não porque você tem que, mas porque você quer. Angela mordeu o lábio inferior entre os dentes. A esperança floresceu onde o pavor havia vivido. Frágil e aterrorizante. Você realmente acha isso? Miranda jogou as mãos para cima. Como eu saberia? Não vamos descobrir sentadas aqui. Ela fez uma pausa, um sorriso astuto curvando seus lábios. Além disso, você notou algo estranho? O quê? 3 meses e de repente toda a confeitaria em Charleston quer te contratar. Lugares sofisticados que não teriam olhado para você 2 vezes antes. Miranda ergueu uma sobrancelha. Como você explica isso? Angela recostou-se na cabeceira da cama. Porque eu sou boa no que faço, você é incrível. Miranda concordou. Mas ser descoberta por todos de uma vez. Isso não é sorte, Angela. Isso é alguém fazendo ligações. Um calor se espalhou por seu peito, apesar de si mesma. Ela o reprimiu.
Por falar nisso, o sorriso de Miranda se tornou perverso. Você está o perseguindo? O que Rafael está fazendo ultimamente? Ângela riu, o som rouco, mas real. Você acha que um homem como ele tem Instagram? Ele não é exatamente o tipo que posta selfies, Miranda. Ninguém se aproxima dele. Miranda pegou o moletom de sua almofada e jogou-o no rosto de Ângela. Ninguém exceto você, boba. Ela pulou na cama, de repente elétrica com energia. Vamos, é quase Natal. Vamos fazer uma viagem para Nova York apenas para os feriados. O coração de Ângela gaguejou. Você viria comigo? Você está brincando? Miranda já estava pegando o telefone. Eu estou morrendo de vontade de ver a cidade. E você precisa descobrir se seu namorado da máfia ainda te quer ou se eu preciso riscar o carro dele. Um sorriso puxou os lábios de Ângela, apesar da ansiedade zumbindo sob sua pele. Ok, ela sussurrou. Vamos. Quase 1.000 milhas de distância, Rafael Mancini sentou-se em uma sala de jantar privada em um dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan. Em frente a ele, Melissa Simone girou seu champanhe. Ela era toda ondas loiras e batom vermelho, o tipo de mulher que sabia exatamente o quão bonita ela era. Sr. Mancini, ela ergueu sua taça, seu sorriso lento e deliberado. Tenho certeza de que esta parceria será lucrativa para nós dois. Obrigada por aceitar meu convite. O salto dela roçou o tornozelo dele sob a mesa. Doravante, trabalharemos muito de perto. A voz dela baixou, íntima. Acho que deveríamos nos conhecer melhor. Aquecer as coisas um pouco. Rafael não estava ouvindo. A atenção dele havia se desviado para uma mesa perto da janela. Uma jovem com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo, roupas esportivas, de costas. Em sua mente, ela se virou e o rosto dela era o de Ângela. Ele exalou lentamente a dor em seu peito, aguda e familiar. Sr. Mancini. Ele piscou, voltando ao presente. A parceria é sólida, Melissa. A voz dele era plana, profissional. Mas eu tenho outros assuntos para resolver. Doravante você trabalhará com minha equipe. Eles cuidarão do dia a dia. Ele se levantou, abotoando o paletó. A menos que algo crítico surja, não há necessidade de nos encontrarmos diretamente. Ele se afastou sem olhar para trás. Atrás dele, ela jogou o cabelo sobre o ombro, observando-o ir. Você acha que pode me resistir, bonito? Ela sorriu para si mesma. Eu sempre consigo o que quero. A semana que se seguiu foi um borrão de arrumar as malas, entrar em pânico e questionar cada decisão que Ângela já havia tomado. E então, antes que pudesse se convencer a não ir, ela estava a 30.000 pés no ar, observando as nuvens rolarem pela janela. As rodas tocaram o solo no JFK e seu coração estava batendo tão forte que mal conseguia respirar. O que estou fazendo? A pergunta gritava em sua cabeça. Ela agarrou o apoio de braço enquanto o avião taxiava até o portão. Miranda apertou a outra mão dela. Respire, querida. Você consegue. Mas a ansiedade sussurrava os piores cenários em sua cabeça. Cada um mais alto que o anterior. Ele a beijaria no momento em que a visse, a puxaria para seus braços e murmuraria. Você voltou para mim. Contra seus lábios? Ou ele já havia seguido em frente? Talvez ele tivesse encontrado uma maneira de acessar o dinheiro sem ela. Talvez ele não precisasse mais dela. Talvez 3 meses de silêncio significassem exatamente o que parecia. Ele terminou com você. Ângela engoliu em seco enquanto as portas da cabine se abriam. Só um jeito de descobrir. O quarto de hotel delas não tinha nada de especial. Lençóis limpos, uma vista para uma parede de tijolos e um radiador que rangia a cada poucos minutos, como se estivesse tentando se comunicar em código Morse. Ângela estava em frente ao espelho do banheiro, arrumando um cabelo. A franja era nova. Ela havia entrado em um salão 2 semanas depois de deixar Rafael, como toda mulher com o coração partido antes dela, e disse ao cabeleireiro para fazer algo drástico.
Agora ela puxava a franja, alisando-a sobre a testa, inclinando a cabeça para a esquerda, depois para a direita. Ele vai notar? Ele vai gostar delas? O calor subiu por seu pescoço no momento em que o pensamento surgiu. 3 meses de silêncio, Angela. 3 meses de nada, e você está aqui se arrumando como se ele estivesse esperando por você com rosas e uma canção romântica. Seu reflexo a encarou, bochechas coradas, olhos ansiosos. Ela lá apertou os lábios, lutando contra a vontade de rir de si mesma. Patético. Ela se afastou do espelho antes que pudesse entrar em uma espiral ainda maior. O café ficava diretamente em frente ao restaurante de Rafael, o mesmo prédio que abrigava seu escritório no andar de cima, a mesma entrada pela qual ela havia passado dezenas de vezes quando ela era dele. Angela enrolou os dedos em seu latte de rolinho de canela, deixando o calor penetrar em suas palmas. Dezembro em Manhattan mordia mais forte do que Charleston jamais o fez. As janelas do café estavam embaçadas nas bordas, luzes de Natal cintilando na geada. Miranda se aninhou mais fundo em seu casaco, a respiração embaçando no ar. Seu nariz havia ficado rosado do frio. Ok, me explique isso. Ela gesticulou para o restaurante do outro lado da rua com uma mão enluvada. Nós voamos 1000 milhas. O escritório dele fica bem ali. Poderíamos entrar, bater na porta dele e obter respostas em 5 minutos. Ela estremeceu dramaticamente. Em vez disso, estamos congelando a bunda brincando de detetive. Por quê? Angela tomou um gole lento de seu latte. A canela revestiu sua língua, doce e familiar. Ela o havia pedido porque a lembrava da cozinha na propriedade de Rafael. Especiarias quentes, luz dourada, Oscar, implorando por segundos. Eu só quero vê-lo primeiro de longe. Os olhos de Miranda reviraram tão forte que ela ficou surpresa por não terem ficado presos. Mentirosa. Ela se inclinou mais perto, sua voz baixando. Você está com medo. O que é ridículo, a propósito. O homem se ajoelhou há 3 meses, ela bufou. O que você acha que aconteceu? Ele encontrou uma nova namorada da noite para o dia. As palavras deveriam ser reconfortantes. Elas não eram. Angela abriu a boca para responder quando um movimento do outro lado da rua chamou sua atenção. A porta do restaurante se abriu. Oscar saiu primeiro, sua estrutura maciça e inconfundível mesmo àquela distância. Ele examinou a rua com facilidade praticada, outro guarda o flanqueando. Uma risada escapou de Angela antes que pudesse contê-la. Rouca, inesperada. Deus, Oscar! Ela balançou a cabeça. Eu nunca pensei que sentiria a falta daquele ursinho de pelúcia gigante. Miranda apertou os olhos. Esse é o guarda-costas. Ele é enorme. Ele está de dieta. É uma coisa toda. E então a porta se abriu novamente. Angela prendeu a respiração. Rafael. Tudo o mais desapareceu para o ruído de fundo. O burburinho do café, o trânsito, a voz de Miranda sumiu. Ele pisou na calçada e o mundo mudou para a câmera lenta. Algumas mechas de cabelo escuro haviam caído sobre sua testa. Incomum para ele, sempre tão perfeitamente penteado. Mesmo do outro lado da rua, o azul gelo de seus olhos cortava o ar cinzento de dezembro como cacos de geleira. Uma leve barba por fazer sombreava seu maxilar, afiada, esculpida em pedra. Ele parecia cansado, ela percebeu, apenas ligeiramente, o tipo de cansaço que vivia nas cavidades sob os olhos de alguém. Ele usava um casaco cinza chumbo perfeitamente feito sob medida, ajustado sobre ombros que pareciam mais largos do que ela lembrava. E aquela caminhada, aquele passo lento e deliberado de um homem que dominava cada cômodo em que entrava, cada rua que atravessava, cada pessoa que ousava olhar em sua direção. O fogo lambeu suas veias sem permissão. Seus lábios formigaram, lembrando a pressão, a boca dele na dela. O jeito que ele segurava o rosto dela em suas mãos, como se ela fosse algo precioso, algo quebradiço, algo dele. Ela quase podia sentir o cheiro dele dali.
Cedro e algo mais escuro. Perigo, talvez. Ou desejo. Deus, ela respirou quase inaudível. Eu senti tanto a falta dele. Miranda a cutucou forte. Seu homem anda por aí parecendo que acabou de sair de uma capa de revista. Ela assobiou baixo. Essa linha do maxilar deveria ser ilegal. E o jeito que ele se comporta. Droga, Angela. Os dedos de Angela apertaram sua xícara. Seu corpo já estava se movendo, levantando-se da cadeira, pronta para atravessar a rua. E o quê? Se atirar nele? Exigir respostas? Seu coração batia forte contra suas costelas, enquanto ela dava um passo em direção à calçada, depois outro. Rafael estava ao lado do SUV preto, falando com Oscar, perto o suficiente para chamá-lo, perto o suficiente para tocar se ela apenas a porta do restaurante abriu uma terceira vez. Uma mulher surgiu, altas ondas loiras caindo sobre seus ombros, batom vermelho tão ousado que praticamente brilhava do outro lado da rua. Ela andava como uma modelo de passarela, apesar da temperatura quase congelante. Minissaia, pernas longas, meias finas, estiletos que clicavam contra o pavimento. Ela sorriu amplamente ao se aproximar de Rafael e então ela tocou o braço dele. O estômago de Angela despencou como um elevador com cabos cortados. Oh. A voz de Miranda veio de longe. Angela, quem é aquela? A pressão aumentou atrás dos olhos de Angela, sua garganta apertou em torno de palavras que ela não conseguia falar. A loira se inclinou mais perto de Rafael, disse algo que a fez rir, jogou o cabelo sobre o ombro e Rafael abriu a porta do carro para ela. Ela deslizou para dentro como se pertencesse ali. Angela girou em seu calcanhar tão rápido que quase derrubou sua cadeira. Ela caiu de volta em seu assento, de costas para a rua, suas mãos tremendo em torno de sua xícara. Mas ela não conseguia parar de olhar por cima do ombro. O SUV se afastou da calçada e com ele se foi cada gota de esperança que ela havia carregado por 1000 milhas. Estúpida. Você é tão estúpida. Miranda estava brincando sobre ele encontrar alguém novo. E você realmente acreditou que ele estava esperando por você. Lágrimas embaçaram sua visão antes que pudesse contê-las. Ela piscou com força, forçando-as a voltar, mas o dano estava feito. Algo oco se abriu em seu peito, vasto e dolorido. Miranda estendeu a mão sobre a mesa e apertou a dela. Ei, não sabemos nada ainda. Essa poderia ser qualquer pessoa. Uma parceira de negócios, uma prima. Ah, você viu como ela o tocou? A voz de Angela falhou. O jeito que ela entrou no carro dele. Miranda ficou em silêncio. A neve começou a cair ao redor delas. Flocos macios e delicados que caíam nos cílios de Angela e derretiam em nada. Assim como a esperança dela, dentro do carro, Rafael olhou pela janela. O perfume de Melissa já havia preenchido todo o veículo, algo pesado e floral que pressionava seus pulmões como um peso físico. Ele abriu a janela uma fresta, deixando o ar frio cortar a doçura enjoativa. E eu realmente acho que se reestruturarmos os canais de distribuição, poderíamos ver um aumento de 15%. Em Rafael levantou a mão. Melissa parou no meio da frase. Eu já te disse antes, a voz dele era plana, controlada. A menos que seja crítico, essas conversas passam pela minha equipe e eu não tenho tempo para detalhes operacionais. Ele se virou para olhá-la, sua expressão cuidadosamente vazia. Diga a Oscar onde te deixar. O sorriso de Melissa vacilou por meio segundo antes de se recompor. Ela se aproximou, a mão pousando na coxa dele. Você sabe o que eu penso? A voz dela baixou para algo que ela provavelmente achou sedutor. Você precisa de uma pausa. Afaste-se de toda essa pressão. Tome uma bebida com alguém que realmente goste da sua companhia. No banco da frente, os olhos de Oscar se voltaram para o retrovisor, o nariz enrugado como se tivesse sentido o cheiro de algo podre. O homem tinha zero poker face quando se tratava de mulheres que não eram Angela. Rafael removeu a mão dela da perna dele gentilmente, deliberadamente,
como se estivesse lidando com algo levemente desagradável. Essa é uma oferta generosa. Nenhum vestígio de calor em seu tom, mas desnecessário. Eu prefiro manter nossa parceria estritamente profissional. O sorriso de Melissa vacilou. Por um breve momento, algo frio brilhou por trás de seus olhos. O mais breve vislumbre do cálculo sob o charme. O carro diminuiu a velocidade. Melissa pegou sua bolsa, seu sorriso muito brilhante, muito fixo, outra vez. Então ela saiu para a calçada. Então se inclinou de volta pela porta. Eu tenho algumas ideias novas e empolgantes para nossa futura colaboração. Tenho certeza de que você vai querer ouvi-las. Rafael olhou para ela pela janela aberta, sua expressão entediada. Boas festas, Melissa. A porta se fechou, o carro arrancou. Oscar esperou até que eles virassem a esquina antes de falar. Chefe, a voz dele era estranha, mal contida. Rafael beliscou a ponte do nariz. Oscar, estou exausto. Seja o que for, você vai querer ouvir isso. Algo em seu tom fez Rafael levantar os olhos. Oscar estava sorrindo, todos os 32 dentes. Recebemos notícias do nosso cara no aeroporto de Charleston esta manhã. Ele mal conseguia se conter. Angela Fiore embarcou em um voo para Nova York. Ela pousou há cerca de 2 horas. O mundo ficou muito parado. A mão de Rafael congelou em seu joelho, sua mandíbula apertou. Por 3 meses ele esperara, observando de longe, fazendo ligações para todas as padarias em Charleston que pudessem contratá-la. Mantendo-se afastado porque ela pedira a ele, porque ela lhe dera tudo, e fora embora. E ele queria que ela o escolhesse livremente, não porque ela tivesse que fazê-lo. 3 meses de disciplina, 3 meses de contenção, e agora ela está aqui. As palavras saíram ásperas, irregulares, quase vulneráveis. Na cidade agora, um compasso de silêncio. Então, lentamente, como o nascer do sol rompendo as nuvens, aquele tênue sorriso característico curvou os lábios de Rafael. Aquele que o fazia parecer quase humano, quase suave. Oscar praticamente pulou em seu assento, o carro desviando ligeiramente. Você acha que ela está esperando na casa? Talvez ela tenha ido direto para lá para te surpreender. O sorriso de Rafael aprofundou-se, algo quente cintilando por trás daqueles olhos frios. Algo que não estava lá há meses. A Ângela que eu conheço não faria isso. Ele fez uma pausa, seu olhar desviando para a janela. A neve começava a cair. Flocos macios e delicados flutuando pela janela. Mas vamos torcer para que eu esteja errado. Sua voz se tornou mais aguda. De volta aos negócios. De volta ao controle. Entre em contato com todos. Eu quero saber onde ela está dentro de 1 hora. De acordo, chefe. Oscar já estava discando. O carro acelerou no trânsito. Atrás deles, ainda parada na calçada. Melissa acenou para o veículo que se afastava. Ninguém notou. Rafael estava muito ocupado observando a primeira neve da estação flutuar pela janela. Silenciosa, sem pressa. Como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ela voltou. Minha pequena pomba voltou. Seus dedos tamborilavam uma vez contra o joelho, inquietos, impacientes. Pela primeira vez em 3 meses, Rafael Mancini sentiu algo diferente de vazio. A pizza de Ângela estava intocada, fria, coagulando. Miranda se inclinou sobre a mesa, sua voz gentil, mas insistente. Vamos, Ângela, não tire a pior conclusão. Ela enumerou nos dedos. Ele é bonito, rico, poderoso, sexy como o inferno. Ela pegou o olhar de Ângela e fez uma careta. Desculpe, mas meu ponto é, claro, haverá mulheres ao redor dele. Isso não significa nada. Ângela não disse nada. Sua garganta estava muito apertada para falar. O tom de Miranda mudou. Ok, tudo bem. Quer saber? Todo cara com uma mulher gostosa por perto pensa em dormir com ela primeiro. É apenas biologia. Ela deu de ombros. Mas esqueça-o. Sério. Ela se endireitou.
uma nova energia em sua voz. Esta é a nossa primeira viagem de verdade juntas. É quase ano novo. Estamos na droga de Nova York. Ela sorriu. Claro, estamos com um orçamento apertado, mas isso não significa que não podemos nos divertir. Antes que Angela pudesse protestar, Miranda pegou seu telefone e discou. Ei, Patrick, como vai? A voz dela ficou brilhante e paqueradora. Escute, estou na cidade com uma amiga. O que é bom para hoje à noite? Onde devemos ir? Os olhos de Angela se arregalaram. Ela gesticulou freneticamente, murmurando. Não, não, não. Miranda a ignorou completamente. Ah, vocês também querem vir? Perfeito. Ela piscou para Angela. Vejo vocês lá. Ela desligou e agarrou o braço de Angela. Vamos sair desta pizzaria deprimente e encontrar um lugar onde possamos realmente nos soltar. Ela puxou Angela em direção à porta. Não voamos 1000 milhas para chorar em queijo frio. O clube não era nada como os lugares que Rafael a havia levado. Sem cordas de veludo, sem mesas privadas, sem respeito sussurrado quando o proprietário entrava. Apenas luzes piscando, batidas eletrônicas vibrantes e corpos se esfregando em uma pista de dança pegajosa. O ar cheirava a vodka barata e desespero. Angela enrugou o nariz. Miranda, o que estamos fazendo aqui? Garotas só querem se divertir, Angela. Miranda agarrou seus ombros. Essa é a vibe de hoje à noite, ok? Nada de choro, nada de tristeza, apenas diversão. Patrick e Tom estavam esperando no bar. Patrick era alto, com cabelo cor de areia e um sorriso fácil que provavelmente funcionava na maioria das mulheres. Miranda o abraçou. Angela, este é Patrick. Nós fomos para a faculdade juntos. Ele é um amor. O olhar de Patrick pousou em Angela e seu sorriso se alargou. Miranda, ele balançou a cabeça lentamente. Você nunca me disse que tinha uma amiga tão linda. Angela forçou um sorriso tenso. Prazer em conhecê-lo. Ela se virou para o barman antes que Patrick pudesse dizer qualquer outra coisa. Tequila pura. O primeiro gole queimou ao descer. O segundo foi mais fácil. No terceiro, as bordas do mundo começaram a embaçar. Ninguém aqui para me dizer quanta tequila vai na minha margarita. Ela levantou o quarto copo. Um brinde a você, Rafael Mancini, seu bastardo. A tequila atingiu sua língua como fogo líquido. Disse que me amava. Disse que me queria. Disse que sou sua para sempre. Mal podia esperar para se jogar em alguma loira no segundo em que eu me fosse. Quinto gole. O quarto inclinou. Miranda havia desaparecido na pista de dança com Tom, rindo despreocupadamente. Angela agarrou o bar para se equilibrar. Sua mão pousou em sua cintura. Ei! A voz de Patrick era quente, perto de sua orelha. Quer dançar? Angela empurrou a mão dele para longe. Olha, você parece um cara legal, mas eu odeio homens agora. Todos eles. Então, afaste-se. Patrick riu, despreocupado. Talvez você ainda não tenha conhecido o certo. Uma risada amarga rasgou-a. O certo? Ela girou para encará-lo, balançando ligeiramente. Eu o conheci, o homem mais real que já conheci. E sabe o que aprendi? Eles são todos iguais, cada um deles. Patrick se aproximou. Vamos, não nos coloque a todos na mesma caixa. Seus dedos afastaram a franja dela, colocando-a atrás de sua orelha. Me dê uma chance. Deixe-me mostrar o quão feliz eu poderia te fazer. Sua mão desceu para o ombro dela, o pescoço dela. De repente, uma voz cortou o barulho como uma lâmina. Tire as mãos da minha garota! Patrick congelou. A cabeça de Angela se ergueu. Rafael estava atrás de Patrick, Oscar pairando sobre seu ombro como uma montanha. Aqueles olhos azuis gelados estavam fixos na mão de Patrick, ainda tocando a pele de Angela com o tipo de fúria fria que fazia os homens desaparecerem. Patrick se virou lentamente, seu rosto ficou pálido. Então, este é o seu homem de verdade? Ele olhou de volta para Angela. O que você disse que não era real? O cérebro de Angela entrou em curto-circuito. A tequila, o choque,
O rosto de Rafael. Oh, ela respirou. Rafael. O punho de Rafael conectou-se com o queixo de Patrick antes que ela pudesse terminar. Patrick cambaleou para trás, apoiando-se no bar. Ele ergueu as mãos em rendição e recuou, inteligente o suficiente para saber quando estava em desvantagem. Rafael não o viu ir. Ele já estava pegando o Ângela nos braços, levantando-a como se ela não pesasse nada. Ei! Ela se mexeu fracamente. O que você está? Me coloque no chão. Ele a carregou pela multidão para fora da porta, para o ar frio da noite. Um SUV preto estava parado na calçada. Oscar segurou a porta aberta. Rafael a depositou no banco de trás e deslizou para o lado dela. A porta se fechou. O mundo ficou quieto. A cabeça de Ângela estava girando. Como você me encontrou? Suas palavras se misturaram. Você estava me seguindo? Você não deveria estar envolto nos braços de sua namorada loira agora. Aquele sorriso tênue e irritante curvou os lábios dele. Engraçado. Eu estava prestes a te perguntar a mesma coisa. A fúria atravessou a névoa em seu cérebro. Ela o esbofeteou com força. No banco da frente, as sobrancelhas de Oscar se ergueram. Ele murmurou algo em voz baixa que soou como: lá vamos nós. Você não pode fazer isso. A voz de Ângela tremeu. Você não pode simplesmente aparecer e me arrastar como se fosse meu dono. Você não pode continuar me sequestrando sempre que quiser. Lágrimas ardiam atrás de seus olhos. Eu te odeio. Rafael não vacilou. Ele a puxou para seu colo. Por que você está aqui em vez de nossa casa, pequena pomba? A voz dele era baixa, quieta, perigosa. E por que você bebeu tanto? Porque eu te odeio, ela sussurrou. Mas as palavras saíram quebradas, arrastadas. A tequila e a exaustão e o desgosto a atingiram de uma vez. Os olhos dela se fecharam. Ela caiu contra o peito dele, inconsciente. O SUV se afastou da calçada. Rafael olhou para a mulher em seus braços. A respiração dela havia se tornado suave e até pacífica. Finalmente seus dedos pentearam gentilmente seus cabelos. Você vai me dizer que voltou para mim, pequena pomba. A voz dele era quase um sussurro. Você não vai escapar de mim tão facilmente. Fora da janela, a neve flutuava pelas luzes da cidade. E pela primeira vez em 3 meses, Rafael Mancini segurava algo que valia a pena manter. Ângela acordou com a sensação de seda contra sua pele, desorientada por um momento antes que o reconhecimento a atingisse como uma onda. Este teto, esta cama, este cheiro, cedro, e algo mais escuro agarrado ao travesseiro sob sua bochecha. Ela conhecia este quarto, o quarto de Rafael. Seus olhos se abriram. A mesma cama com dossel, as mesmas janelas do chão ao teto, com vista para os jardins bem cuidados abaixo. Ela estava de volta. Os eventos da noite anterior vieram à tona em fragmentos. O clube, a tequila, as mãos de Patrick em seu pescoço. Rafael aparecendo como um anjo vingador e socando Patrick no queixo. A viagem de carro para casa. O tapa que ela lhe dera. E então nada além de escuridão. Ela olhou para si mesma e seu estômago despencou. Ela estava vestindo apenas sua roupa íntima. A fúria atravessou seu peito. Aquele controlador, arrogante. Mas algo mais floresceu sob a raiva. Algo mais suave. Ele me encontrou. Ele veio por mim. Ele me trouxe aqui. Um sorriso puxou sua boca antes que pudesse impedi-lo. Talvez ele ainda me ame. Ela afastou o pensamento e encontrou um roupão de seda no armário, descendo as escadas descalça. Maria a viu primeiro, correndo para a frente com um abraço apertado que cheirava a farinha e alecrim. Ângela, sentimos tanto a sua falta. Esta casa não tem sido a mesma sem você. Ângela a abraçou de volta, algo se soltando em seu peito com o calor familiar. Maria, onde estão minhas roupas? Minha bolsa? Meu telefone? O Sr. Mancini enviou seu vestido para a lavanderia. A testa de Maria franziu.
Sua bolsa, eu não a vi. A mandíbula de Ângela o apertou. E onde está ele? Não aqui. Ele saiu cedo esta manhã. Claro, 3 meses separados e nada havia mudado. Ainda controlando tudo, ainda tomando decisões por ela. Ela se virou para a porta da frente. Estou indo embora. Assim mesmo, se eu tiver que ir. A mão dela se fechou em volta da maçaneta. Ela a abriu e encontrou Rafael parado do outro lado. Olhos azuis gelados se fixaram nos dela. Aquele sorriso irritante brincando em seus lábios. Indo a algum lugar, pequena pomba. Você não pode me manter prisioneira em sua casa novamente. As palavras explodiram dela. Rafael entrou, fechando a porta atrás dele, e em um movimento fluido, a pressionou contra a parede. Não bruscamente, mas firmemente, suas mãos subiram pelo pescoço dela. Seus ombros, deixando fogo em seu rastro. Depois de 3 meses, a voz dele estava baixa, seus lábios pairando a centímetros dos dela. Estas são as primeiras palavras que você me diz, embora se estivermos contando o que você disse ontem à noite, eu te odeio. Foi particularmente memorável. A respiração dela ficou presa em sua garganta, o coração batendo forte contra suas costelas. A porta da frente se abriu atrás deles, e Oscar entrou, apenas para congelar no meio do passo quando os viu juntos contra a parede. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele girou em seus calcanhares tão rápido que quase tropeçou. Não vi nada, ele chamou por cima do ombro. Nenhuma coisa. Continuem. Enquanto ele recuava para a cozinha, Ângela o pegou murmurando. Talvez eu devesse prender Maria contra uma parede assim. Se funciona para o chefe, pode funcionar para mim também. Rafael a pegou no colo e a levou escada acima antes que ela pudesse reagir. Me coloque no chão. Angela se contorceu em seu aperto. Você ainda está me seguindo? Como você sabia que eu estava na cidade? Ela bateu no peito dele. Seu narcisista. Você realmente acha que eu voltei para você? Ele chutou a porta do quarto, a jogou no colchão e a beijou profunda e exigente. 3 meses de fome compactados em um único momento. Quando ele se afastou, seus olhos estavam escuros. Você fala demais, Ângela. Você não era assim. Aquele sorriso tênue curvou o canto de seus lábios. Você deve ter guardado muito para me dizer. A boca dele moveu-se para o maxilar dela, seu pescoço, a cavidade de sua garganta. As costas de Ângela se arquearam involuntariamente, os dedos se enrolando nos lençóis. Ele fez uma pausa em sua linha do cabelo, afastando a nova franja com dedos gentis. Estas te ficam bem. Seu lábio ficou preso entre os dentes. Por 3 meses ela havia sonhado com isso, estar de volta em seus braços, a boca dele em sua pele, mas a raiva não havia desaparecido completamente. Ela o empurrou para trás e saiu da cama, colocando distância entre eles. Eu vim de férias com minha amiga. Nem tudo tem que ser sobre você, Rafael Mancini. Ele sentou-se lentamente, observando-a com calor e algo mais suave. Admiração, talvez. Mas para mim, ele disse baixinho, tudo é sobre você, pequena pomba. O silêncio se estendeu entre eles por um momento, antes que ele falasse novamente. Você está feliz com sua vida em Charleston? Ângela deu de ombros, forçando casualidade. Muito feliz. Eu sou livre. Tenho um bom emprego em uma confeitaria. Ela fez uma pausa, deixando as próximas palavras caírem como uma arma. Eu tenho um namorado, fazendo tudo o que uma mulher da minha idade deveria estar fazendo. Rafael levantou-se da cama, seus olhos se estreitando. Namorando. Ele se moveu em direção a ela, lento e deliberado. Ângela recuou até que sua espinha batesse na parede. O corpo de Rafael pressionou o dela. Sim, ela sussurrou. Eu esqueci tudo sobre você. Estou conhecendo outras pessoas. Ele a beijou. Seu gemido atraiu instantaneamente. Então por quê? Ele murmurou contra os lábios dela. Você está tremendo como uma folha ao meu toque? As palavras quebraram algo dentro dela. A humilhação de ser tão facilmente lida,
tão facilmente desfeita. Seu homem arrogante. Ela empurrou as duas mãos contra o peito dele com força suficiente para fazê-lo recuar e se abaixou sob o braço dele antes que ele pudesse puxá-la para perto novamente. Tenho certeza que você seguiu em frente também. 3 meses sem uma única ligação realmente me mostrou o quão séria era aquela proposta. Rafael voltou aquele sorriso irritante. Você estava me observando do lado de fora do restaurante ontem à noite? Suas bochechas coraram. A mulher que você viu é Melissa. Eu investi na rede de restaurantes dela. Estritamente negócios. Ele inclinou a cabeça. Não estou interessado nela. Eu não estava pensando nisso. Aquele leve sorriso curvou o canto de seus lábios. Aquele que a fazia querer esbofeteá-lo e beijá-lo em igual medida. Mentirosa. Seus quadris aprenderam mais forte contra a parede enquanto suas mãos subiam, os dedos se entrelaçando em seu cabelo antes de embalar seu rosto. Eu senti sua falta, Ângela, todos os dias. Seus polegares acariciavam suas maçãs do rosto. Mas você precisa entender algo. Você me pediu para te deixar ir, então eu o fiz. Eu te dei sua liberdade, e esperei que você me escolhesse dentro dessa liberdade. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu porque pela primeira vez ela não tinha nada para discutir. Se eu tivesse ligado, se eu tivesse aparecido à sua porta, você nunca saberia se realmente me queria ou se apenas se sentia presa. Sua testa tocou a dela. Então me diga, por que você está aqui? Você sentiu minha falta? Ele a beijou antes que ela pudesse responder, mais profundo, mais desesperado. Diga-me que você sentiu minha falta tanto quanto eu senti a sua. Outro beijo. Diga-me que você ainda me quer do jeito que eu te quero. Suas mãos desceram pelo corpo dela. Seus lábios encontraram o pescoço dela, a clavícula dela. Nenhuma mulher jamais poderia segurar uma vela para você. Ele respirou contra a pele dela. Você é a única em minha cabeça. A única que eu quero. A mente de Ângela ficou em branco. Seu corpo já havia se rendido. Havia se rendido desde o momento em que o viu do lado de fora daquele clube. Diga-me que você voltou para mim. A voz dele era rouca, quebrada. Diga-me que você é minha. Em vez de responder, ela envolveu os braços em volta do pescoço dele. Ele a levantou da parede em um movimento suave, as pernas dela envolvendo a cintura dele enquanto ele a carregava para a cama. E finalmente, ela parou de lutar. Seus gemidos encheram o quarto enquanto 3 meses de desejo encontravam libertação. As mãos dele exploravam cada curva, enquanto o corpo dela se rendia ao toque dele. As promessas sussurradas, a correção esmagadora de estar exatamente onde ela deveria estar. 2 horas depois, Rafael estava abotoando sua camisa, enquanto Ângela estava emaranhada nos lençóis. Deixar você hoje vai ser difícil. Ele pressionou um beijo em seu ombro nu. Mas tenho 2 reuniões que não posso perder. Ligue para sua amiga. Meus rapazes estão esperando do lado de fora do seu hotel para trazê-la aqui. Ângela sentou-se, segurando o lençol contra o peito. Você nunca realmente me deixou ir, não é? Rafael beijou sua testa. Você está errada. Eu te deixei ir. Eu apenas observei de longe. Ele deu de ombros. Essas são 2 coisas diferentes. 1 hora depois, Miranda chegou. Seu assobio ecoou pelo saguão enquanto ela girava em um círculo lento, observando os pisos de mármore e a escadaria imponente. Jesus, Ângela, esta é uma mansão de verdade. Ela se virou com um sorriso malicioso. Então, o que exatamente vocês 2 fizeram ontem à noite? Oscar apareceu com a mala de Miranda, todos os 32 dentes à mostra. Bem-vinda, senhorita Miranda. Se estiver com fome, Maria pode preparar algo. Da porta da cozinha, Maria olhou para Oscar, murmurando algo afiado em italiano. Ângela se inclinou perto do ouvido de Oscar. Você ainda não contou a ela. Olha, ela está com ciúmes. O sorriso de Oscar suavizou. Na verdade, eu contei a ela naquela noite depois que você partiu para Charleston. Estamos juntos agora,
Meio que um casal, na verdade. Oscar, a voz de Maria estalou como um chicote. Vem aqui. Agora. Eu quero dizer, ele já estava recuando em direção à cozinha. Nós estamos meio que juntos. É complicado. Ele desapareceu na esquina. Miranda explodiu em gargalhadas. Este lugar é realmente divertido, Angela. Eu estava esperando algum calabouço assustador da máfia. Do outro lado da cidade, a reunião não estava indo tão bem. O quarto privado era menor do que Rafael preferia. Íntimo e sufocante, o tipo de espaço onde os homens diziam coisas que não podiam retirar. Oscar estava ao seu ombro, todos os seus 9,95 de violência mal contida, e os guardas da família Alesi continuavam a olhar para ele nervosamente. Exatamente a reação que Rafael queria. Roman Alesi sentou-se do outro lado da mesa, cabelo prateado, penteado para trás do rosto com olhos frios e um sorriso que nunca chegava a lugar nenhum real. Então, você não vai entrar no negócio de transporte marítimo. O tom de Roman era casual. É isso mesmo, Mancini? Você sabe minha resposta, Roman. Discotecas, restaurantes, esse é o meu território. Portos e navios de carga. Esse não é o caminho que estou tomando. O sorriso de Roman se afinou. Seu pai teria pensado diferente. A mandíbula de Rafael se apertou. Eu não sou meu pai. Roman inclinou-se para a frente. Mudar a direção de sua família é ousado, mas deixar esta mesa sem um acordo. Isso acarreta risco. Rafael levantou-se. Eu sei como lidar com risco. Ele estava a meio caminho da porta quando Roman falou novamente. A propósito, as palavras vieram suaves, quase casuais. Você se lembra de David Fiore? Rafael congelou, sua mão parando na maçaneta da porta. Eu sempre pensei que ele era um ninguém, um homem pequeno, sem importância. A voz de Roman pingava de falsa inocência. Mas acontece que ele tinha uma filha. O silêncio era ensurdecedor. Angela Fiore. Rafael se virou lentamente. Os olhos de Roman brilhavam. Mas você já sabia disso, não sabia? A porta do carro bateu atrás de Rafael e Oscar olhou para ele pelo retrovisor com o tipo de cautela reservada para abordar um predador ferido. Um músculo se contraiu sob o olho esquerdo de Rafael, a única indicação que ele permitia a si mesmo quando o controle estava escorregando. Isso é sério, chefe. A voz de Oscar era baixa, medida. Ele nos ameaçou diretamente em uma sala cheia de testemunhas. Rafael não respondeu, sua mandíbula travada o suficiente para ranger os dentes, enquanto ele pegava seu telefone e discava o número de Angela. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes antes de ir para a caixa postal. Atenda, pequena pomba, atenda. A voz gravada dela preencheu o silêncio, alegre e alheia, e algo frio se instalou em seu peito. Ele tentou novamente, observando Manhattan borrada passar, enquanto o telefone tocava infinitamente antes de ir para a caixa postal mais uma vez. Oscar. Sua voz saiu baixa, muito baixa. O tipo de calma que precedia as tempestades. O próximo movimento de Roman será Angela. Precisamos de olhos nela o tempo todo. Começando agora. Oscar assentiu, mas sua testa franziu com a pergunta que Rafael temia. Como ele sabe sobre o dinheiro, chefe? Essa informação estava profundamente enterrada. Rafael exalou lentamente, forçando os punhos a se descerrarem. Roman controla metade das redes financeiras subterrâneas no hemisfério ocidental. Cayman, Panamá, Suíça. Dinheiro desse tamanho deixa rastros mesmo quando está parado. Ele se virou para olhar pela janela, seu reflexo o encarando como uma acusação. Os fundos não se moveram em 2 anos. Não foram transferidos, lavados ou gastos. Esse tipo de dormência atrai atenção e os levou direto a ela, assim como me levou a mim. A realização o atingiu como uma lâmina entre as costelas. Eu a trouxe aqui. As palavras tinham gosto de cinzas. Eu a expus ao trazê-la de volta ao meu mundo. Katsu.
A maldição italiana escapou antes que ele pudesse impedi-la, afiada e cruel. O telefone de Oscar vibrou e ele verificou a tela antes de encontrar os olhos de Rafael no espelho. Chefe, Angela está no Metropolitan Museum. 2 dos nossos caras a estão seguindo desde que ela saiu. A mão de Rafael já estava na maçaneta da porta. Estamos indo para lá agora. O ar fresco de dezembro mordeu as bochechas de Angela enquanto ela e Miranda desciam os grandes degraus do museu, braços entrelaçados como colegiais compartilhando segredos. Miranda não parava de falar desde que saíram da ala egípcia. Seu entusiasmo contagiante apesar da exaustão persistente de Angela da noite anterior. Ou melhor, desta manhã. Quer dizer, seriamente, Andy. Miranda lhe apertou o braço dela, os olhos ainda arregalados de admiração. Aquele templo estava dentro de um prédio. Um templo egípcio antigo inteiro apenas sentado ali como se pertencesse a Manhattan. Angela riu, balançando a cabeça. Foi doado. O governo egípcio doou. Miranda bufou, puxando-a para mais perto enquanto chegavam à calçada. Por favor, algumas pessoas se mudaram para Nova York por oportunidade. O templo de Dender foi descaradamente sequestrado. A risada borbulhou do peito de Angela, leve e genuína, a primeira alegria real que ela sentia em meses. A risada morreu em sua garganta quando 3 SUVs pretos pararam na calçada em formação perfeita. As portas se abriram em movimento sincronizado e 5 homens de terno escuro emergiram, seus olhares fixos em Angela, enquanto começavam a caminhar em sua direção com propósito predatório. O aperto de Miranda em seu braço apertou, seu sorriso desaparecendo em confusão. Andy, são os caras do Rafael. Por que há tantos deles vindo para cima de nós assim? O pavor se instalou no estômago de Angela como uma pedra, fria e pesada. Rafael não faria isso. Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Ele nunca chamaria tanta atenção em público. Mais 2 SUVs frearam bruscamente atrás dos 3 primeiros, e o coração de Angela bateu forte contra suas costelas, até que ela viu quem saiu. Rafael emergiu primeiro, Oscar desdobrando-se atrás dele junto com mais 2 de seus homens, e o alívio a invadiu como uma onda quebrando contra as rochas. Mas algo estava errado. Oscar e os outros 2 guardas caminharam em direção ao primeiro grupo de homens com passos deliberados, as mãos casualmente apoiadas nas armas em seus quadris, enquanto Rafael se moveu diretamente em direção a Angela com um foco singular que a fez prender a respiração. Seu rosto estava esculpido em granito, mandíbula apertada, olhos queimando com algo que ela nunca havia visto antes. Preocupação e escuridão entrelaçadas, o olhar de um homem que vislumbrou algo aterrorizante e estava tentando fugir disso. Rafael, o que está acontecendo? As palavras morreram quando a mão dele se fechou em torno de seu braço, firme, mas não dolorosa, e ele já a estava puxando em direção ao carro que esperava antes que ela pudesse terminar a pergunta. Atrás deles, Oscar se posicionou diretamente na frente do líder do outro grupo, um homem de cabelo escuro com uma boca cruel que parecia pronto para sacar sua arma. O sorriso de Oscar era todo dentes, afiado e perigoso. Somos sempre mais rápidos que você, Rocco. Nunca se esqueça disso. A mandíbula de Rocco Alessi apertou, a humilhação cintilando em suas feições. Da próxima vez não será assim, Oscar. Continue dizendo isso a si mesmo. Oscar piscou, recuando em direção ao SUV de Rafael, sem dar as costas à ameaça. Os homens de Alessi recuaram para seus veículos, os motores rugindo enquanto se afastavam da calçada. Rocco pegou seu telefone, pressionando-o na orelha com os dedos pálidos. Nós a perdemos desta vez, irmão. Os homens de Mancini chegaram primeiro. Dentro do carro, Angela se viu apertada contra o lado de Rafael, seus dedos enrolados em seu antebraço como uma âncora em uma tempestade que ela não entendia. Miranda sentou-se em frente a eles,
seu rosto pálido e atordoado, todos os traços de riso sumidos. Que diabos acabou de acontecer lá fora? A voz de Ângela tremeu apesar de seus melhores esforços para afirmá-la. A expressão de Rafael permaneceu esculpida em pedra, seu olhar fixo na janela, mas sua mão se moveu para cobrir a dela, quente, sólida, reconfortante. Há coisas que precisamos discutir quando chegarmos em casa, Ângela. A voz dele era baixa, controlada, carregando o peso de algo que ele não estava pronto para dizer em voz alta. Então seus olhos azuis gelo se voltaram para Miranda. E a mensagem era inconfundível. Sozinhas. O escritório parecia menor que o normal, as paredes apertando enquanto Ângela estava em frente a Rafael, com ansiedade zumbindo sob sua pele como um enxame de abelhas. Ele estava encostado em sua mesa, braços cruzados sobre o peito, observando-a com aqueles olhos azuis gelados que pareciam ver através de cada defesa que ela já havia construído. Precisamos ir para as Ilhas Cayman. A voz dele era calma, medida, a voz de um homem que já havia tomado sua decisão. O dinheiro que seu pai deixou. Temos que retirá-lo da conta. As palavras a atingiram como água gelada inundando suas veias. Aí está, a coisa que eu temia desde o início. Seu rosto deve tê-la traído porque algo cintilou em sua expressão. Preocupação, talvez, ou frustração. Os dentes de Ângela encontraram seu lábio inferior, roendo a carne macia enquanto anos de medo enterrado subiam à superfície. É tudo sobre o dinheiro, não é? A acusação escapou antes que ela pudesse impedi-la, me trazendo de volta aqui. Tudo isso sempre foi sobre recuperar o que meu pai roubou de você. A mudança em Rafael foi instantânea. Seus olhos se estreitaram em fendas perigosas, e algo frio e afiado substituiu a calma a que ela se acostumara. Ângela recuou instintivamente, seu coração batendo forte contra suas costelas, enquanto ela vislumbrava o chefe da máfia sob o amante que ela havia conhecido. Como você ousa me dizer isso? A voz dele baixou para algo quieto e letal, mais assustador do que qualquer grito. Se eu quisesse aquele dinheiro, Ângela, você acha que eu não poderia tê-lo tirado de você até agora? Você realmente acha que poderia ter me impedido? Ela estremeceu, a vergonha aquecendo suas bochechas. Ele se afastou da mesa e se moveu em direção a ela com graça predatória, cada passo deliberado. Isso não é sobre dinheiro. Nunca foi. Ele parou a centímetros dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Isso é sobre sua segurança, sobre mantê-la viva. Mas Ângela não conseguia ouvir nada além do rugido de seu próprio pânico. O medo que vivera dentro de seu peito desde o dia em que ela descobriu aquele pendrive escondido entre os pertences de seu pai. A emoção sufocou sua garganta, tornando o pensamento racional impossível. Ela se moveu em direção a ele, fechando a distância restante, sua voz falhando com uma vulnerabilidade que ela não conseguia esconder. Você realmente me amou alguma vez? Preciso saber porque às vezes me pergunto se algo disso era real ou se eu era apenas um meio para um fim. Algo se quebrou atrás dos olhos azuis gelados de Rafael. Dor, talvez, ou orgulho ferido. As mãos dele dispararam, agarrando sua cintura e puxando-a para perto de seu peito, tão de repente que um suspiro escapou de seus lábios. Eu te amei mais do que amei qualquer coisa em toda a minha vida. As palavras eram ásperas, cruas, desprovidas de todo o seu controle usual. Mas agora não temos o luxo do romance. Agora precisamos nos concentrar na sobrevivência. Seu tom mudou, tornando-se mais escuro, mais pesado, com coisas que ele não queria dizer. Aquele dinheiro está em uma conta com seu nome nela. Seu aperto em sua cintura apertou. Enquanto ele permanecer lá, você é um alvo. Um alvo ambulante para todo inimigo que já fiz. A respiração de Ângela ficou superficial e rápida, enquanto a realidade de sua situação se cristalizava com clareza aterrorizante. Aqueles homens no museu hoje.
A mandíbula de Rafael apertou, um músculo pulsando sob a pele. Você sabe quem eles eram? Eles trabalham para Roman Alesi, um homem que sabe exatamente o que seu pai roubou de mim. E agora eles me viram recusar-me a ceder às exigências de Roman. Ele soltou uma mão de sua cintura para envolver seu rosto, seu polegar traçando sua maçã do rosto com uma ternura inesperada. Enquanto aquele dinheiro permanecer intocado nas Ilhas Cayman, você continua sendo minha fraqueza. A única coisa que meus inimigos podem usar para me destruir. Sua voz baixou para algo mal audível. E eu nunca deixarei ninguém te machucar. Nunca. A voz de Angela tremeu, mal audível. Eles iriam me sequestrar? O silêncio que se seguiu estendeu-se como uma lâmina em sua garganta. Sim. A única palavra carregava o peso de uma confissão. Eu cheguei a tempo hoje. Oscar e os homens chegaram antes que Rocco pudesse pegá-la. Sua testa caiu para descansar contra a dela. E ela o sentiu exalar um suspiro trêmulo que revelou mais vulnerabilidade do que quaisquer palavras poderiam. Mas o que acontece se um dia eu não chegar a tempo? O que acontece se eu for tarde demais? Ele a envolveu completamente com os braços, puxando-a para um abraço que parecia um abrigo de uma tempestade que ela não conseguia ver chegando. Seus lábios pressionaram sua testa, suaves e reverentes. Então encontraram sua boca em um beijo que tinha gosto de desespero e promessa entrelaçados. Quando finalmente se separaram, o sussurro de Angela roçou os lábios dele. Se você pudesse me tirar disso, se a solução era tão simples o tempo todo, por que você não fez isso antes? Rafael se afastou o suficiente para encontrar seus olhos, e ela viu algo cru e desprotegido em sua expressão. O olhar de um homem que havia calculado todos os resultados possíveis e ainda assim acabou aqui. Por que então eu teria perdido você? Seu polegar traçou seu maxilar. Se eu tivesse forçado você a desistir desse dinheiro, se eu tivesse te ameaçado ou manipulado para entregá-lo, você nunca teria confiado em mim. Você teria partido e eu teria tido que te deixar ir. Ele fez uma pausa, seu maxilar trabalhando. E eu não pude prever que Roman Alesi decidiria usar você como uma arma contra mim. Esse foi meu erro, minha falha. A vulnerabilidade em sua voz fez seu peito doer. Ele recuou e ela viu a máscara voltar para o lugar. O chefe da máfia frio e controlado, voltando para assumir o comando. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Algo feroz e inabalável. Nunca mais questione meu amor por você, Angela. Sua voz carregava o peso da certeza absoluta. Quando isso acabar, quando eliminarmos essa ameaça e neutralizarmos a alavancagem de Roman, vou colocar aquele anel de volta em seu dedo. O que você rejeitou? Aquele leve sorriso curvou o canto de seus lábios, mas seus olhos permaneceram mortalmente sérios. Você será minha esposa. Isso não é um pedido. Angela abriu a boca para responder, mas ele já estava se movendo em direção à porta. A decisão tomada, a conversa encerrada. Mas primeiro, Ilhas Cayman. Ele olhou para ela por cima do ombro. Amanhã de manhã, com bagagem leve. O voo comercial parecia estranho, apertado e anônimo de uma forma que o jato particular de Rafael nunca fora. O jato seria muito fácil de rastrear, ele explicou naquela manhã enquanto faziam as malas. Roman tem olhos por toda parte. Companhias aéreas comerciais, nomes falsos, transações em dinheiro. É assim que desaparecemos. Angela olhou para o passaporte em sua mão. A foto era dela, mas o nome impresso abaixo a fez parar. Mônica Gibson, como você conseguiu isso? Ela o virou, examinando os detalhes. Achei que essas coisas só aconteciam em filmes. Os lábios de Rafael se curvaram naquele familiar meio sorriso. Oscar cuidou disso. Oscar escolheu meu nome. Ele é fã da Mônica Bellucci. Rafael deu de ombros aquela pitada de diversão ainda brincando em seus lábios. Faz sentido. Angela soltou uma risada curta.
Então, um cara com uma paixão por celebridades escolheu minha identidade falsa. Ótimo. Ela balançou a cabeça. Da próxima vez, eu escolho meu próprio pseudônimo. Não haverá próxima vez. A voz de Rafael baixou. Sério agora. Assim que retirarmos o dinheiro, Roman saberá. Essas identidades nos dão alguns dias, nada mais. Ângela o observava de sua poltrona na janela enquanto ele se acomodava no espaço estreito ao lado dela. Suas pernas longas mal cabiam no espaço para as pernas da classe econômica. Sem Oscar o seguindo a cada movimento. Sem SUVs pretos esperando na pista. Sem terno sob medida. Sem abotoaduras de ouro. Sem ar de poder intocável. Em vez disso, ele usava uma simples camisa de linho branca, mangas dobradas até os cotovelos e jeans escuros que o faziam parecer quase normal, como alguém que eu poderia ter conhecido em uma cafeteria, alguém sem sangue nas mãos e inimigos em cada esquina. Georgetown nos recebeu com ar salgado e sol caribenho escaldante, um mundo longe das torres de aço e vidro de Manhattan. O hotel deles era modesto para os padrões Mancini, limpo e confortável, mas o tipo de lugar que não atrairia atenção. Sem suíte penthouse, sem equipe particular, apenas um quarto simples com um ventilador de teto que balançava ligeiramente e cortinas que ondulavam na brisa quente. Ângela deixou sua pequena bagagem de mão e se virou para encontrar Rafael, a estudando com uma expressão ilegível. "O quê?" Ela perguntou, de repente autoconsciente. "Nada." Mas aquele leve sorriso brincou no canto de seus lábios novamente. "Estou apenas observando você se ajustar a esta versão de mim." Ela riu, apesar de si mesma. "É estranho ver você sem toda a produção. Vamos ao banco amanhã de manhã." Ele se moveu para a janela, olhando para a rua arborizada abaixo. "Hoje à noite ficamos discretos. Nos misturamos." O restaurante ficava em um deck de madeira, com vista para a água, cordões de luz balançando suavemente na brisa noturna, enquanto o sol se derretia no horizonte caribenho. Ângela não conseguia se lembrar da última vez que se sentira tão leve, tão livre do peso do medo e da incerteza que definiram sua vida nos últimos 2 anos. Frutos do mar frescos cobriam a mesa entre eles. Mahi-mahi grelhado, camarão ao coco, bananas da terra fritas douradas e crocantes. O vinho era local e doce, e em algum lugar próximo, alguém tocava tambores de aço. Ela olhou para Rafael do outro lado da mesa, observando como a luz da vela suavizava os ângulos rígidos de seu rosto, e algo quente floresceu em seu peito. "Acho que gosto desta versão sua," ela admitiu, surpreendendo-se com a honestidade. "Esta versão mais modesta, sem os guardas e os ternos e os jatos particulares." Ela gesticulou vagamente para o ambiente ao redor. "Você parece quase normal." Rafael riu, o som baixo e rico enquanto ele derramava mais vinho em sua taça. Aquele leve sorriso curvou seus lábios, o que ainda fazia seu estômago flutuar, apesar de tudo. "Eu sou normal, Ângela." Ele colocou a garrafa e encontrou o olhar dela. "Este é o negócio da minha família. Eu nasci nele. Eu não o escolhi, mas criei meu próprio modo de operar dentro dele." Ele fez uma pausa, girando o vinho em sua taça. "Eu tento manter as coisas o mais legal e o mais seguro possível. Mas quanto maior o seu sucesso, maior o alvo em suas costas." A mão dele estendeu-se sobre a mesa para cobrir a dela, quente e reconfortante. Quando sua riqueza cresce, as pessoas começam a vê-lo como concorrência. Elas querem poder. Elas querem fazê-lo ajoelhar. Seu polegar traçou círculos em seus nós dos dedos. Essa é a natureza humana. Ganância, inveja, a fome por controle. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando para algo íntimo apesar do ambiente público. "Mas em minha essência, sou apenas um homem que quer uma vida normal, uma esposa, uma família." Seus olhos azuis gelo seguraram os dela com intensidade inconfundível. "Eu quero isso com você, Ângela. Todo o resto, o império, o dinheiro,
O poder não significa nada se eu não tiver você ao meu lado. A garganta de Angela apertou com uma emoção que ela não conseguia nomear. Ela se virou para olhar a água, as luzes de barcos distantes cintilando contra o céu escurecendo. Este lugar é lindo. É difícil imaginar meu pai alguma vez aqui. Ela fez uma pausa, a testa franzindo com as perguntas que ela carregava por anos. Como ele desapareceu tão completamente? Como ele conseguiu roubar aquele dinheiro e desaparecer sem deixar um único rastro para você seguir? A expressão de Rafael tornou-se pensativa e ele soltou a mão dela para se recostar na cadeira. Em nosso mundo, desaparecer é possível se você conhece as pessoas certas e você planeja cuidadosamente. Ele tomou um gole de vinho. Seu pai passou 20 anos imerso no lado financeiro desta vida. Ele controlava o dinheiro para algumas das famílias mais poderosas da Costa Leste. Isso lhe deu conexões, influência, conhecimento que a maioria das pessoas nunca adquire. Ele colocou sua taça, seu olhar distante. Ser o homem que controla o dinheiro é tanto a posição mais perigosa quanto a mais prestigiosa que você pode ter. Todos precisam de você. Todos confiam a você seus segredos. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. E se você for inteligente o suficiente, paciente o suficiente, você pode usar essa posição para construir uma rota de fuga que ninguém vê chegando. O peito de Angela doía com emoções conflitantes. Dor pelo pai que ela havia perdido. Raiva do homem que a havia colocado nesta posição. Confusão ao tentar conciliar os dois. Então ele sabia como sair. Ela murmurou. Ele passou anos planejando sua saída, e quando ele finalmente fez seu movimento, ela parou, olhando para seu vinho intocado. Ele tentou pagar sua dívida comigo roubando de você, como se isso de alguma forma nos deixasse quites. Quando ela olhou para cima, havia uma luz estranha nos olhos de Rafael, algo que parecia quase respeito. Ele assentiu lentamente, seu olhar fixo em seu rosto com uma intensidade que fez sua pele formigar com consciência. Eu te amo, Angela. As palavras eram simples, diretas, desprovidas de toda pretensão, e não há nada que eu não faria para te proteger. Nada. Os tambores de aço continuaram a tocar enquanto a noite caribenha os envolvia como uma promessa. E por um momento perfeito, o peso de tudo o que eles haviam deixado para trás em Nova York pareceu se dissolver no ar quente e salgado. Amanhã eles enfrentariam o banco e a verdade do legado de seu pai. Mas esta noite eles eram apenas duas pessoas compartilhando uma refeição perto da água, fingindo que o mundo exterior não existia. O banco ficava atrás de uma porta sem identificação em uma rua lateral tranquila. Sem placas, sem logotipos, nada para anunciar o que acontecia lá dentro. Os dedos de Angela estavam entrelaçados com os de Rafael enquanto se aproximavam do balcão de bancos privados, e ela se viu apertando mais do que o necessário, sua palma ficando escorregadia contra a dele, seu estômago apertado com o peso do que estava prestes a acontecer. É isso, o momento que eu temia há 2 anos. Um homem de meia idade, em um terno cinza impecável, se levantou para cumprimentá-los, seu sorriso profissional e praticado. Senhor e senhora Mancini, disse Rafael suavemente, temos um compromisso em relação à conta, Fiori. As sobrancelhas do banqueiro se ergueram quase imperceptivelmente enquanto ele gesticulava em direção a um escritório particular. Claro, por favor, sigam-me. Dentro da sala com paredes de vidro, Angela apresentou sua identificação, passaporte, certidão de nascimento, os documentos que Rafael a ajudara a reunir antes de partirem de Nova York. O banqueiro examinou cada um com cuidado meticuloso, comparando assinaturas, verificando fotografias, verificando cada detalhe. Finalmente, ele se voltou para a tela do computador, digitou uma série de códigos e ficou muito parado. Quando ele olhou para cima, sua expressão havia mudado de cortesia profissional para algo que se aproximava de reverência. Senhorita Angela Fiori. A voz dele baixou para algo mais discreto.
Sua conta atualmente detém 10 milhões de dólares americanos. Ele dobrou as mãos sobre a mesa, seu olhar oscilando entre ela e Rafael. O que você gostaria de fazer com esses fundos? Ângela abriu a boca para responder, mas Rafael falou primeiro, sua voz calma e segura. 4 milhões serão transferidos para o Teach for America. Ele tirou um documento dobrado do bolso de sua jaqueta e o deslizou pela mesa. Aqui estão os detalhes da conta e os números de roteamento. A cabeça de Ângela se virou para ele, a confusão ondulando em seu peito. Rafael continuou sem olhá-la, sua atenção fixada no banqueiro. Outros 4 milhões irão para o Habitat for Humanity. A mesma documentação está anexada. O que ele está fazendo? Um sorriso lento começou a se espalhar pelos lábios de Ângela, enquanto a compreensão surgia. O calor florescendo atrás de suas costelas, como os primeiros raios do nascer do sol rompendo as nuvens. Os 2 milhões restantes, disse Rafael, finalmente se virando para encontrar os olhos dela, serão depositados na conta da Fundação de Educação Fiori. Ele produziu um terceiro documento. Este é o número da conta. O banqueiro estudou a papelada, então ergueu o olhar para Ângela com um desapego profissional que não conseguia mascarar completamente sua curiosidade. Senhora, você autoriza essas transferências? Ângela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se virou para Rafael, segurou o rosto dele com as 2 mãos e o beijou suave e profundo, e cheio de tudo o que ela não conseguia expressar em palavras. Quando ela se afastou, seus olhos azuis gelados estavam quentes de uma forma que ela raramente vira. Aquele leve sorriso brincando no canto de seus lábios. Ela se virou para o banqueiro, sua voz firme e certa. Eu os autorizei com todo o meu coração. O sol de Georgetown brilhava sobre suas cabeças enquanto saíam do banco e para a rua arborizada de palmeiras. O peso de 10 milhões de dólares e 2 anos de medo tirados dos ombros de Ângela. Do outro lado da estrada, uma árvore de Natal envolta em fitas prateadas estava de pé sob as palmeiras, suas decorações cintilando absurdamente no calor tropical. A poucos metros de distância, alguém havia construído um boneco de neve de areia, completo com um chapéu de Papai Noel e óculos de sol. Ângela riu da cena, balançando a cabeça. Natal no Caribe. Nada em sua vida fazia mais sentido. Eles andaram de mãos dadas por meio quarteirão antes que ela parasse abruptamente, puxando Rafael para parar ao lado dela. Ele se virou, uma sobrancelha levantada. O que foi? Por que você está me olhando assim? O coração de Ângela estava acelerado, mas não de medo, de algo totalmente diferente, algo que parecia alegria e descrença emaranhadas em seu peito. Você realmente acabou de doar 10 milhões de dólares para a caridade, Rafael? As palavras saíram sem fôlego, quase acusatórias. Por que você não me contou que este era o seu plano no voo no jantar? Você nunca disse uma palavra. Aquele leve sorriso curvou seus lábios enquanto ele se aproximava, fechando a distância entre eles, até que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Seu polegar encontrou seu lábio inferior, traçando a curva suave com lentidão deliberada que a fez prender a respiração. Você achou que eu deixaria aquele dinheiro ficar entre nós? Sua voz era baixa, íntima, destinada apenas a ela. Você achou que eu me importava com 10 milhões de dólares mais do que me importo com você? Ele pressionou um beijo suave em seus lábios, gentil, reverente, uma promessa em vez de uma exigência. Quando ele se afastou, a mente de Ângela ainda girava, mas uma pergunta queimava mais forte do que as outras. Rafael, o que é a Fundação de Educação Fiori? Seu sorriso se alargou enquanto ele começava a andar novamente, puxando-a pelas mãos unidas com insistência brincalhona. Seu fundo de bolsas de estudo, ele disse por cima do ombro, para jovens que precisam de ajuda para pagar sua educação. Ângela tropeçou, quase caindo enquanto se apressava para acompanhar seus longos passos. Você criou uma fundação em meu nome. Eu fiz. Ele apertou a mão dela sem diminuir a velocidade.
É seu fundo pessoal, Ângela. Você decide quem recebe bolsas de estudo, como o dinheiro é distribuído, tudo. Ele olhou para ela, olhos azuis gelo brilhando com algo que parecia quase malícia. Considere-o um presente de casamento. A boca de Ângela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Um presente de casamento. Ela ainda estava processando aquelas palavras quando Rafael chamou um táxi para levá-los de volta ao hotel. O voo de volta para Nova York pareceu diferente da viagem de ida, mais leve de alguma forma, como se o próprio ar reciclado da cabine tivesse mudado. Ângela cochilou no ombro de Rafael durante a maior parte da viagem, exausta da melhor maneira possível, e quando o avião pousou no JFK, ela sentiu como se estivesse retornando a uma vida diferente da que deixara para trás. Quando o carro passou pelos portões de ferro, o sol já começava a se pôr, pintando o céu em tons de ouro e carmesim. Ângela notou as mudanças imediatamente. A propriedade parecia algo saído de um conto de fadas de inverno. Uma imponente árvore de Natal estava no centro do jardim da frente, envolta em milhares de luzes brancas que cintilavam contra o céu que escurecia. Toda a frente da casa estava coberta de flores brancas, rosas, lírios, orquídeas caindo de cada janela, emoldurando cada porta, enquanto cordões de luzes douradas traçavam a linha do telhado e envolviam os corrimãos de ferro. Rafael. Sua voz falhou enquanto ela absorvia a cena, sua mente lutando para conectar os pontos. Na entrada, Oscar estava envolvido no que parecia ser uma negociação acalorada com um florista aterrorizado. Sua estrutura maciça pairando sobre o homem menor, enquanto ele apontava um dedo para um balde de rosas brancas. Estas não estão frescas o suficiente. A voz de Oscar carregava pela entrada com ameaça inconfundível. Elas estão murchando. Você vê isso? Ele pegou uma pétala e a segurou acusadoramente. Isso é inaceitável para hoje. Sua mão moveu-se para o quadril, empurrando o paletó apenas o suficiente para revelar o coldre por baixo. O rosto do florista empalideceu. Claro, senhor. Substituiremos imediatamente, agora mesmo. Sem problema nenhum. Rafael se aproximou por trás, colocando uma mão calmante no ombro de Oscar. Pare de aterrorizar o florista, Oscar. Oscar se virou, sua expressão mudando de intimidação para algo quase envergonhado. Chefe, as rosas não estavam, eu ouvi? O tom de Rafael era seco, mas carinhoso. Tenho certeza que elas estarão perfeitas agora. Ângela ficou paralisada na entrada, seu olhar varrendo a mansão transformada, as flores, o caos mal contido das preparações acontecendo ao seu redor. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Rafael pegou a mão dela e a conduziu para dentro, passando pela grande escadaria, agora adornada com fitas brancas e velas, passando por Maria, que arrumava flores no saguão com lágrimas já brilhando em seus olhos. Ele não parou até que chegassem ao quarto principal. Na cama, arrumado com precisão cuidadosa, estava um vestido de noiva, simples, elegante seda branca que parecia brilhar na luz fraca da noite. A mão de Ângela voou para a boca, suas pernas de repente instáveis sob ela. Rafael. Ele se moveu atrás dela, suas mãos pousando em seus ombros, seus lábios roçando sua orelha enquanto ele falava. Eu vou te dar o casamento dos seus sonhos, Ângela. Tudo o que você sempre quis, o vestido, o local, os convidados, tudo. Seu aperto apertou ligeiramente. Mas agora, hoje, eu preciso que você se torne minha esposa. Ela se virou em seus braços, procurando em seu rosto uma explicação. Os hélices, ele continuou, sua expressão endurecendo. Enquanto você for Angela Fiore, você é vulnerável. Um alvo que eles podem usar contra mim. Sua mandíbula lá apertou. Mas no momento em que você se tornar Angela Mancini, no momento em que você tomar meu nome, tocar você se torna um ato de guerra. Ele segurou o rosto dela em suas mãos, seus polegares acariciando suas maçãs do rosto com uma ternura impossível. Roman sabe o que isso significa.
Ele sabe que se ele vier atrás da minha esposa, cada família aliada à minha responderá. Não valerá a pena o custo. Sua testa caiu para descansar contra a dela. Este casamento, esta cerimônia rápida hoje, é a maneira mais rápida de protegê-la, de torná-la intocável. A respiração de Ângela veio superficial e rápida enquanto ela processava suas palavras. Mas eu prometo a você, Rafael murmurou, em alguns meses, quando a ameaça tiver passado, teremos um casamento de verdade, o que você merece. Você escolherá seu próprio vestido, planejará cada detalhe, convidará todos que você já amou. Aquele leve sorriso apareceu, suavizando a intensidade de seu olhar. E eu me ajoelharei novamente na frente de todos e lhe darei uma proposta que você nunca esquecerá. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, aninhado contra a seda preta, estava o anel que ela havia rejeitado meses atrás. O mesmo deslumbrante diamante que outrora representava tudo o que ela temia, agora brilhando com um novo significado. Ele o deslizou em seu dedo e desta vez ela não se afastou. Ângela olhou para o anel, suas emoções em guerra dentro de seu peito. Amor e frustração, gratidão e algo que parecia desconfortavelmente como ressentimento. Eu sei que você me ama, Rafael. Sua voz saiu menor do que ela pretendia. Eu acredito nisso agora. Mas ela encontrou os olhos dele, forçando-se a sustentar seu olhar. Eu preciso de outra coisa de você. Algo que prove que eu realmente pertenço a esta vida que você está me pedindo para compartilhar. Seus dedos se retorceram em torno do anel, sentindo seu peso. Não estou pedindo um grande casamento ou um vestido perfeito. Estou pedindo um sinal de que estarei segura com você, de que isso não é apenas mais uma gaiola dourada. Ela balançou a cabeça, lutando para articular o sentimento. Eu não sei o que é, mas preciso que você me dê algo real, Rafael. Algo que seja só para mim. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para perto de seu peito com intensidade repentina. Eu sei exatamente o que te dar, pequena pomba. Antes que ela pudesse responder, a boca dele estava na dela, faminta, possessiva, roubando sua respiração e seus pensamentos em igual medida. Quando finalmente se separaram, Ângela estava tremendo, seus lábios inchados, seu coração batendo forte contra suas costelas. Rafael, preciso de uma resposta. Ela pressionou as palmas das mãos contra o peito dele, criando espaço entre eles. Você não pode simplesmente beijar seu caminho para fora desta conversa. Eu sei, pequena pomba. A voz dele baixara para algo baixo e íntimo, seus olhos queimando com uma intensidade que a fez fraquejar os joelhos. Ele se inclinou, seus lábios roçando a concha de sua orelha, enquanto ele sussurrava algo que fez seu mundo inclinar em seu eixo. Os lábios de Ângela se entreabriram em choque, seus olhos se arregalando enquanto as palavras se registravam. Você está falando sério? Ela recuou para encará-lo, procurando em seu rosto qualquer sinal de engano. Isso é real? Eu nunca estive mais certa de nada em minha vida, Ângela. A alegria explodiu em seu peito como fogos de artifício, brilhante e avassaladora e impossível de conter. Ela jogou os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para um beijo que tinha gosto de lágrimas e risadas e o início de algo novo. Eu te amo, Rafael Mancini. Ele assegurou firme, seu rosto enterrado em seus cabelos, e por um longo momento nenhum dos dois se moveu. A pequena cerimônia aconteceu no jardim de inverno da mansão enquanto o crepúsculo se instalava sobre os jardins cobertos de neve lá fora. O conservatório com paredes de vidro estava repleto de flores brancas, rosas, lírios, orquídeas, seu perfume misturando-se com o calor que irradiava da lareira de pedra no canto oposto da sala. Além das janelas embaçadas, flocos de neve flutuavam preguiçosamente pelo céu escurecendo. Mas dentro velas cintilavam e o fogo estalava suavemente, envolvendo o espaço em luz dourada.
Maria pressionou um buquê de rosas brancas nas mãos trêmulas de Ângela, seus olhos brilhando com lágrimas. Algo para seu cabelo. Ela sussurrou, colocando um delicado pente antigo atrás da orelha de Ângela. Pertencia à mãe dele. Ele queria que você o tivesse. A garganta de Ângela apertou. A mãe de Rafael, a mulher que morrera muito jovem, cuja perda moldara o homem que ele se tornara. Ela caminhou em direção a Rafael com pernas instáveis, vestindo o simples vestido de seda que ele escolhera para ela, o pente de sua mãe capturando a luz das velas a cada passo. Oscar e Miranda estavam como testemunhas. Oscar ao lado de Rafael, Miranda ao lado de Ângela. Quando a cerimônia começou, os olhos de Oscar se encheram de lágrimas, a umidade se acumulando até transbordar por suas bochechas cicatrizadas. Maria estendeu a mão para acariciar seu rosto com dedos ternos, então enfiou o braço no dele, segurando-o firme. Miranda agarrou seu buquê de rosas brancas, sorrindo tão amplamente que suas bochechas devem ter doído. Você, Ângela Fiore, aceita este homem como seu legítimo esposo? Ângela olhou para Rafael, o homem que a aterrorizara, a protegera e a amara de maneiras que ela ainda estava aprendendo a entender. Eu aceito. E você, Rafael Mancini, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Aquele leve sorriso curvou seus lábios. Eu aceito. Rafael a beijou lenta e profundamente, selando seus votos com uma ternura que fez seus olhos arderem. Quando se separaram, Oscar estava chorando abertamente enquanto Maria acariciava seu braço e Miranda enxugava seus próprios olhos. Ângela Mancini. Ela se virou para o marido e sorriu. O que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Na manhã seguinte, em uma cobertura do outro lado da cidade, Roman Alessi olhava para o relatório à sua frente. Rocco estava perto da janela, esperando. O dinheiro sumiu. A voz de Roman era baixa, demasiado baixa. 10 milhões de dólares doados para a caridade. Ele olhou para cima, descrença cintilando em seu rosto. Cada último centavo. Rocco mudou seu peso. E a garota, Ângela Fiori, é Ângela Mancini agora. A mandíbula de Roman se apertou. Eles se casaram ontem à noite. O punho dele bateu na mesa, fazendo o decanter ao lado dela chacoalhar. Como diabos ele se moveu tão rápido? As palavras saíram como um rosnado. Nós tínhamos olhos nela. Nós tínhamos um plano. Rocco deu um passo à frente. Então, nós a pegamos. Esperamos até ela estar sozinha. Usamos ela como alavanca. A cabeça de Roman se ergueu, seus olhos frios o suficiente para congelar a sala. Use sua cabeça, Rocco. Cada palavra caiu como um tapa. Esse dinheiro sumiu. E se tocarmos na esposa de Mancini, sua esposa, teremos todas as famílias de Nova York vindo atrás de nós. Ele balançou a cabeça. Ninguém deixa isso passar, nem mesmo para nós. As mãos de Rocco cerraram-se ao lado do corpo. E então, nós simplesmente o deixamos vencer. Nós esperamos. Roman recostou-se em sua cadeira, sua expressão se acalmando em algo paciente e perigoso. Encontramos outro ângulo. Seus dedos tamborilavam na mesa. Mancini pensa que é intocável agora, mas todo homem tem uma fraqueza. Um sorriso frio rastejou por seus lábios. Eu encontrarei a dele, e quando o fizer, ele pagará. 4 meses depois, o grande casamento aconteceu em uma morna noite de maio em Manhattan. 500 convidados, orquídeas brancas caindo de todas as superfícies, e Ângela em um vestido Vera Wang feito sob medida que fez Rafael prender a respiração quando ela desceu o corredor. Ângela assumiu a cozinha de pastelaria no principal restaurante de Rafael, seu Cassio e Pipé, agora lendário entre os clientes regulares. Ela finalmente havia encontrado seu lugar, uma parceira construindo algo real. E Rafael cumpriu sua promessa. Um por um, ele começou a vender seus restaurantes, boates, desinvestindo de parcerias, afastando-se das sombras de sua antiga vida. A transição foi lenta, cuidadosa, deliberada, mas estava lá acontecendo.
Um novo capítulo, um novo começo juntos. Algumas histórias terminam com um beijo, outras terminam com um anel. Esta terminou com risadas, do tipo que flutuava pelo ar tropical, misturando-se com o som das ondas quebrando nas praias do Caribe e o grito alegre de uma criança ecoando pelo jardim. A casa ficava em uma encosta com vista para as águas azul turquesa de Santa Lúcia, paredes brancas cobertas de buganvílias, uma varanda envolvente pegando a brisa da manhã. Era modesta para os padrões Mancini. Sem portões de ferro, sem câmeras de segurança, sem homens de terno preto patrulhando o perímetro. Apenas uma casa. A casa deles. No jardim abaixo, Rafael Mancini, ex-rei do submundo de Nova York, estava de joelhos na grama, rolando uma bola vermelha brilhante em direção a uma criança de cabelo escuro, cuja risada soava como sinos. Damian, pegue, amigão! O menino de 2 anos, com os olhos azuis gelados do pai e o queixo teimoso da mãe, tombou para a frente, pegando a bola com os dedos gorduchos e imediatamente colocando-a na boca. Maria subiu o caminho do jardim, parando para acariciar os cachos escuros de Damian e acenar para Rafael antes de subir os degraus da varanda. Ela bateu na porta da frente, uma mão apoiada na curva pronunciada de sua barriga. Ângela abriu a porta, já em movimento, limpando farinha das mãos em seu avental. Maria, entre, entre. Ela a puxou para dentro e deu um beijo rápido em sua bochecha. Eu coloquei o leite de Damian na geladeira, as fórmulas estão no balcão. Suas palavras saíram em um turbilhão enquanto ela pegava sua bolsa do gancho perto da porta. Tenho um dia louco no trabalho. 10 bolos de encomenda especial para fazer antes do serviço de jantar. Os olhos de Ângela se demoraram no estômago inchado de Maria. 7 meses agora, brilhando com aquela radiância particular que vinha de carregar uma nova vida. Os lábios de Maria se curvaram em um sorriso malicioso. Faça 11. Este bebê está desejando seu doce de forma terrível, e eu me recuso a sofrer sozinha. Um calor se espalhou pelo peito de Ângela, enquanto a risada borbulhava, leve e fácil. 11 então. A porta dos fundos se abriu e Rafael entrou. Damian, empoleirado em seu quadril, ainda roendo contentemente a bola vermelha. Ele entregou o menino aos braços esperando de Maria, dando um beijo na testa de seu filho. Oscar está esperando, ele disse, então atravessou para Ângela e a puxou para perto. Seus lábios encontraram os dela, suaves a princípio, depois mais profundos, com gosto de café e da manga que eles haviam compartilhado no café da manhã. Quando ele se afastou, seu polegar traçou o contorno de seu maxilar com familiar ternura. Deixe-nos deixá-la na confeitaria, querida. Os dedos de Ângela se enrolaram no tecido de sua camisa de linho, enquanto ela o beijava novamente, mais demoradamente desta vez, mais lentamente, saboreando o calor dele contra ela. Vou de bicicleta, meu amor. Ela murmurou contra a boca dele. A viagem limpa minha cabeça antes da correria. Os olhos de Rafael escureceram daquele jeito que ainda fazia seu pulso acelerar depois de todo esse tempo. Ele pressionou mais um beijo em sua testa e seguiu para a porta. Rafael, ela o chamou enquanto ele caminhava em direção ao jipe esperando de Oscar. A que horas você fecha o restaurante hoje à noite? Ele fez uma pausa no caminho do jardim, virando-se com aquele sorriso característico. Aquele que uma vez fez homens poderosos tremerem e agora fazia seu coração palpitar como o de adolescentes. A hora que você quiser, pequena pomba. Oscar estava encostado no Wrangler azul amassado, areia no chão e uma vara de pescar amarrada no bagageiro do teto, muito diferente dos SUVs blindados de sua antiga vida. Bom dia, chefe, Oscar disse enquanto Rafael subia no banco do passageiro. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Oscar, pare de me chamar de chefe. Já conversamos sobre isso. Eu não quero que Ângela se lembre dos velhos tempos. Oscar assentiu seriamente enquanto saía da garagem para a estrada costeira sinuosa. Ok, chefe. Entendido.
Deixe Ângela continuar pensando que somos uma família normal e modesta. Suas mãos maciças seguraram o volante enquanto eles passavam por uma barraca de frutas, onde uma senhora idosa acenava para eles como velhos amigos. Enquanto isso, temos milhões de dólares no banco e estamos prestes a negociar preços de peixe com pescadores locais para que possamos escolher a melhor pesca para nosso restaurante e servir o jantar aos nossos clientes hoje à noite. Ele balançou a cabeça lentamente. Algo entre descrença e reclamação rastejando em sua voz. Não houve uma única briga de bar desde que nos mudamos para cá. Nenhuma. Esta vida normal é um pouco chata, não é? Seus ombros caíram. Eu não me sinto poderoso mais, chefe. Nem um pouco. Rafael não respondeu imediatamente. O jipe contornou uma curva e, através das palmeiras, ele vislumbrou sua casa na encosta, paredes brancas brilhando ao sol da manhã, o jardim onde ele acabara de brincar com seu filho. A risada de Ângela flutuou até eles na brisa salgada, brilhante e despreocupada, enquanto ela se despedia de Maria na varanda. Aquele sorriso tênue, seu sorriso característico, curvou os lábios de Rafael enquanto ele a observava. Todos costumavam me temer. Ele disse baixinho, seu olhar ainda fixo na mulher no jardim. Homens atravessavam a rua quando me viam chegando. Acordos eram feitos ou desfeitos apenas com minha palavra. Eu tinha mais poder do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Ele se virou para encarar Oscar e havia algo em seus olhos azuis gelo. Algo estabelecido, certo, completamente em paz. Agora alguém me chama de papai. Sua voz suavizou. E outra pessoa me chama de marido. E nenhum poder na terra pode competir com isso. Oscar ficou em silêncio por um longo momento. Então ele limpou a garganta. Chefe, preciso te dizer algo. Ele olhou direto para a estrada, seu rosto cicatrizado e incomumente sério. Maria me fez prometer. Quando o bebê vier, ela quer que eu faça as mamadas noturnas. Rafael ergueu uma sobrancelha. E ela disse, se eu reclamar uma vez sequer, ela contará para a mãe dela. A voz de Oscar baixou para algo que se aproximava do horror. A mãe dela, chefe. A mulher que ainda me chama de o grandalhão que come demais depois de 3 anos. Rafael riu. Uma risada de verdade. O tipo que havia sido raro em sua antiga vida e que agora vinha facilmente. Bem-vindo ao casamento, Oscar. Eu costumava fazer os homens desaparecerem. Oscar balançou a cabeça lentamente, um sorriso relutante puxando seus lábios. Agora estou aterrorizado com uma avó italiana de um sério. O jipe continuou pela estrada costeira, levando 2 homens que outrora governavam pelo medo para uma vida medida em preços de peixe e reservas de jantar e os pequenos milagres ordinários do amor. Porque no final, o verdadeiro poder não era sobre não ter mais nada a perder. Era sobre ter uma vida que valesse a pena proteger. E às vezes abrir mão do poder era a coisa mais poderosa que um homem poderia fazer. E é aqui que deixamos Ângela e Rafael, não com um fim, mas com um começo. Muito obrigado por esperar pela parte 2 e por acompanhar esta história até o fim. Eu realmente espero que tenha valido a pena a espera. Eu adoraria saber o que você pensa. Deixe um sim nos comentários se o final te satisfez, ou um não, se não o fez. Seja honesto. Eu aguento. E ei, acredite no amor. Ok? O tipo real. O tipo bagunçado, complicado, aterrorizante que muda tudo. Mal posso esperar para vê-los na minha próxima história. Ah, e por falar em próximas histórias, tenho uma pequena surpresa para você. Lembram-se de Bambi, Lily e Nico? A parte 2 deles chega na próxima semana. Confiem em mim, vocês não vão querer perder. Agora, cliquem no botão curtir, se ainda não o fizeram, e eu os vejo.